Olá, pessoal! Já passou por aquela situação de ser pego de surpresa com uma conta nova, um aumento que você não esperava? Pois é, hoje a gente vai desvendar o tal do imposto surpresa e, mais importante, vamos descobrir qual é a arma secreta que a Constituição te dá para se proteger contra isso. Vamos ver como é que isso funciona na vida real? Então, vamos direto ao que interessa. Pensa comigo. O governo publica hoje uma lei novinha em folha aumentando o imposto que você paga. A pergunta é: essa cobrança, já com o valor mais alto, pode começar a valer amanhã? A resposta para essa pergunta é o centro da nossa conversa e, olha, pode te economizar uma boa grana. Para a gente entender de verdade como essa proteção funciona, nada melhor do que um caso prático, né? Eu vou te apresentar um quebra-cabeça, um dilema tributário e a gente vai montar ele junto, peça por peça, usando as regras do jogo. Então se coloca nessa situação por um instante. Você está lá, organizando sua vida financeira e logo no comecinho do ano, pá, recebe uma doação. Pode ser um presente, uma ajuda da família, não importa de onde veio. O que importa é que esse ato, por lei, gera a cobrança de um imposto. Agora, o pulo do gato está aqui, na linha do tempo. Olha só, lá no final do ano passado, em 20 de outubro, saiu a lei que aumentou o imposto sobre doações. Só que a doação mesmo, o dia que o dinheiro caiu na sua conta, foi só depois da virada, já em 10 de janeiro do ano seguinte. E aí é aqui que mora o dilema. O governo vai te cobrar, isso é fato. Mas a pergunta de R$ 1 milhão é: qual valor ele vai usar? O da regra antiga, que era mais barata, ou o da regra nova, que pesa bem mais no bolso? E aí? A resposta para esse nosso quebra-cabeça está lá na Constituição Federal. Ela cria o que eu gosto de chamar de duas regras de ouro. São dois princípios que funcionam como um verdadeiro escudo para a gente, o contribuinte, contra essa pressa do governo em arrecadar. E aqui estão elas, as nossas duas regras lado a lado. De um lado, a regra anual, que o pessoal do direito chama de anterioridade do exercício, do outro, a regra dos 90 dias, ou anterioridade nonagesimal. Peça nelas como uma dupla dinâmica. Para sua proteção ser total, as duas precisam ser respeitadas. Vamos entender cada uma. A primeira regra é bem fácil de pegar. Ela diz basicamente o seguinte: ô governo, se você quiser aumentar um imposto, beleza, mas essa conta só pode chegar para o pessoal no ano que vem, a partir de 1º de janeiro. Simples assim. Isso evita aquela surpresinha de Natal, sabe? Uma lei criada em dezembro já valendo no mesmo mês. A segunda regra vem para reforçar a proteção. Ela cria uma espécie de período de carência. Mesmo que o ano já tenha virado, o aumento só pode ser cobrado de verdade depois de 90 dias contados da data em que a lei foi publicada. É um tempo para todo mundo respirar e se adaptar. Ok, agora que a gente já conhece nossas ferramentas, nossas regras de ouro, vamos voltar para o nosso caso. Chegou a hora de aplicar essas regras e finalmente descobrir se o imposto mais caro pode ou não ser cobrado. E a gente vai fazer isso de um jeito bem organizado, quase como um detetive. São 3 passos bem simples. Primeiro, a gente checa a regra anual. Depois, a gente passa o pente fino na regra dos 90 dias. E só aí, com tudo analisado, a gente chega na resposta final. Vamos lá. Primeiro passo, então. A regra anual. A lei é de 2023, a doação foi em 2024. O ano virou? Virou. Então, por essa regra, tá tudo certo para a cobrança. Se o jogo acabasse aqui, você teria que pagar o valor mais alto. Mas ainda tem o segundo passo, lembra? E é aqui que o jogo vira. Esse é o número que define tudo no nosso caso. 90 dias. Guarda bem esse número. Essa segunda regra que vai ser a peça final do nosso quebra-cabeça. Então, vamos voltar para a nossa linha do tempo, para a hora da verdade. A lei saiu no dia 20 de outubro, certo? Se a gente contar 90 dias para frente, esse prazo de proteção só termina lá no dia 19 de janeiro de 2024. E a nossa doação? Aconteceu no dia 10 de janeiro. Bingo! Aconteceu dentro do período de proteção dos 90 dias. E tá aí a solução do nosso mistério. Como o fato que gerou o imposto, a doação, aconteceu antes do fim do prazo de 90 dias, o aumento não pode ser aplicado a você. A cobrança tem que ser feita com base na regra antiga, a mais barata. É a lei funcionando na prática para proteger o seu bolso. Certo, resolvemos o caso. Mas vamos dar um passo atrás agora. Por que essa discussão toda é tão importante? O que isso significa para você, para mim, no nosso dia a dia? No final das contas, o que a gente ganha com isso? Essas regras garantem coisas que são a base de tudo. Primeiro, segurança jurídica, que é saber que as regras não vão mudar com o jogo rolando. E segundo, previsibilidade, que é o que te permite planejar suas finanças sem levar um susto.
É, basicamente, a sua proteção contra o caos tributário. O melhor jeito de pensar nesses princípios é exatamente esse, um freio de segurança. Eles existem para impedir que o governo saia acelerando, criando e aumentando impostos, sem dar para a sociedade um tempo mínimo para se preparar e se adaptar. É uma proteção fundamental. Então, a grande lição de hoje é que você tem, sim, proteção contra o imposto surpresa. Mas, como em quase tudo no direito, sempre tem um porém, né? Existem exceções. Alguns impostos bem específicos conseguem escapar de uma dessas regras, ou até das duas. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Afinal, quais são esses impostos rebeldes? Bom, esse é um ótimo papo para uma próxima análise. Até lá!